Muito bom dia, meu nome é Paulo Fitter, sou assessor de investimentos e eu estou aqui hoje para a gente responder alguns comentários que tiveram lá no meu vídeo que eu gravei sobre a Selic a 15%, ignorância é uma fé, em que eu trago alguns apontamentos do meu ponto de vista em relação à Selic a 15% e por que esse patamar de Selic ele é tão prejudicial para a economia e ele também não faz sentido em política macroeconômica, pelo menos da forma como eu enxergo. E um comentário bem interessante que levantou foi o Ryuzaki. Ele levantou alguns pontos que tratam sobre o liberalismo econômico, uma visão liberal de economia em que o Estado tem que ser menor e assim por diante. E eu gostaria de, como é uma conversa, o comentário foi muito produtivo em questão de profundidade de conhecimento, eu gostaria de trazer para contrapor algumas coisas, se colocar em debate também para a gente aprofundar esse assunto, porque ele merece ser aprofundado, tá? Primeiro, Ryuzaki, cara, parabéns mesmo pelo conteúdo. Eu acho que é dessa forma que a gente enriquece, a gente trazendo para o debate, não só no campo da especulação e do oba-oba, ou coisa desse sentido, mas principalmente debatendo e trocando ideias sobre os assuntos, que eu acho que é a forma como a gente consegue ajudar o país de algum jeito, tá? Tendo esse tipo de discussão. Bom, a primeira questão que eu gostaria de tratar é sobre a arma que o Banco Central tem para fazer o controle da inflação. Como a gente concordou no vídeo, a inflação ela é uma inflação de oferta e a única arma que o Banco Central tem, ela realmente é aumentar a carga de juros, a Selic. A questão e o meu ponto que pega principalmente, né? A inflação ela é de oferta. O aumento dos juros, a única coisa que o aumento dos juros vai alterar, aumento ou redução dos juros vai fazer é diminuir ou aumentar o volume de demanda. Então, se você tem uma oferta que está reduzida, você aumentando os juros para diminuir a demanda, você vai trazer ele para um patamar menor de oferta. E tá certo, aí você vai encontrar o ponto de equilíbrio e vai controlar a inflação. Só que a efetividade disso é menor, porque uma boa parte do que causa a inflação, do que causou a inflação aqui no Brasil, que é a inflação de oferta, ela é causada por itens que são inelásticos à variação do preço. Ou seja, são itens que, se eu diminuir ou aumentar muito o seu volume de valor, ele vai ter uma variação muito pequena, bem menor em relação ao aumento do preço, ou variação do preço. E isso significa que, por exemplo, eu trazer o tomate de 5 para 10 reais, a variação percentual do consumo vai ser inferior à variação percentual do preço, tá? E com isso, você tem um impacto menor dos juros, porque como a gente comentou lá naquele vídeo, a inflação ela é de oferta em itens que são sazonais, em itens que têm alta volatilidade. E essa alta volatilidade normalmente é ocasionada pela variação da oferta no mercado. Então você não consegue controlar esse juros efetivamente, essa demanda efetivamente por juros. E atrelando ainda justamente ao fato de que é uma demanda inelástica. Ou seja, eu não vou conseguir diminuir essa demanda afetando o preço da mercadoria, ou então aumentando a restrição orçamentária das pessoas. É isso que é um pouco complicado, sabe? E isso ressalta o ponto de que é o modelo macroeconômico, de tripé macroeconômico, que tem que ser questionado. Não a forma como o Banco Central está atuando, efetivamente, porque realmente é a única arma que ele tem, basicamente. São 3, na verdade, mas a única que ele faz realmente alteração é essa. Mas principalmente levantar a questão do tripé macroeconômico, de discutir superávit primário, inflação e câmbio flutuante. Vamos debater essa ideia, porque eu acho que ela já não serve para a realidade brasileira. A gente não tem uma economia que seja dinâmica a ponto de um incentivo conseguir controlar a oferta, trazer a oferta para o nível da demanda e controlar a inflação, porque esse seria o caminho correto. Se você faz uma redução da demanda em proporção, você está reduzindo a renda. Para reduzir a renda da população, você precisa gerar desemprego. Então você obrigatoriamente você precisa gerar desemprego para ter uma redução da demanda a nível da oferta. Não faz muito sentido, isso afeta muito a política, a vida das pessoas de maneira geral. Faria mais sentido que a gente tivesse uma capacidade de gerar oferta para suprir e compor a nível da demanda.
não fazer alteração na demanda para chegar na oferta. Não sei se eu consegui me fazer entender, que esse é um tema bastante técnico, então é um pouco difícil para a gente conseguir traduzir, mas eu tentei da melhor forma que eu pude. E eu acho que a gente tem que discutir essa questão do tripé macroeconômico, porque ele já não tem mais tanta eficácia em relação a outros modelos. E aqui eu trago um estado que utiliza um país que utiliza o Estado como indutor econômico, que é a China. E aqui eu estou trazendo só porque ela faz um outro acompanhamento, não é nem pelo modelo de Estado, tá? Ela não acompanha a inflação. Bom, se a gente tem alguns países que não acompanham a inflação e outros que acompanham de menor escala, então por que a gente precisa também, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para fora do que a gente está, no cenário alocado que a gente está, para que a gente possa questionar e debater algumas ideias, inclusive essa do tripé econômico, tripé macroeconômico, tá? Quanto ao ambiente desfavorável ao empreendedorismo, ele é realmente desfavorável e para isso tem que existir política pública para melhorar. Só que precisa ser entendido que o ambiente ele é desfavorável tanto com a existência do Estado como indutor econômico, quanto com a falta do Estado como indutor econômico. Então, tanto no liberalismo como no desenvolvimentismo, você vai ter que no Brasil o ambiente é desfavorável. E ele é justamente por conta de o juros ser muito alto, então a taxa de atratividade, né, que é o quê? Se eu fazer uma aplicação no empreendimento, eu vou ter 10% de rentabilidade. Se eu deixar esse mesmo recurso que eu utilizo para fazer um empreendimento aplicado ao CDI, hoje eu estou tirando 15%. Então, você tem que a taxa de atratividade é melhor para o investidor e para a pessoa de capital manter o seu dinheiro aplicado, do que deixar ele na economia gerando empregos, por exemplo. Além disso, você tem uma alta carga tributária e sim, isso precisa ser debatido porque a eficiência da utilização dos gastos do governo ela é muito ineficiente, então você precisa discutir carga tributária também. Além disso, você tem a questão burocrática que é muito extensa no Brasil. Você precisa ter contador para saber se está pagando mais imposto ou menos imposto do que deveria, para não ser multado eventualmente. São algumas coisas que a gente tem que discutir realmente, mas isso vai continuar existindo amanhã, porque é necessário uma reforma estruturante. E aqui tem que ser mais debatido também. Como é que pode ser feito todos esses processos de desburocratização, redução da carga tributária e assim por diante. Só que eu acho que o principal ponto aqui é que o tamanho do governo em si pouco diz sobre a qualidade do Estado. Você pode ter um Estado muito enxuto e ser ter uma qualidade muito alta, como você pode ter um Estado muito grande e ter uma qualidade baixa. Proporcionalmente, o Estado brasileiro é menor que o Estado estadunidense, do que o Estado dos Estados Unidos. Então, a gente não está no nível de Estado inchado. A gente tem um grande problema de má utilização do recurso público. Eu acho que essa é a minha visão. Além de que os impostos no Brasil realmente eles são altos. E a gente tem que discutir uma redução tributária. Mas talvez uma alocação diferente dos impostos. Porque a gente, em vez de taxar o consumo, não taxar a oferta agregada, o consumo agregado. Faz sentido. Não sei se eu chamei da forma correta, mas só em fazer o imposto sobre o valor agregado da tributação e não sobre o valor total dela, do produto, não sobre o valor total dela. Será que não faz sentido a gente trazer esse tipo de ideia? E daí sim você teria uma diminuição da tributação. Efetivamente falando, né? Ou então taxar só o consumo final. Enfim, são coisas que a gente tem que discutir, que a gente tem que trazer para a pauta e que realmente diminuir o gasto os impostos do governo, as alíquotas pagas, aí sim faz sentido, porque você diminui a pressão em cima do empresariado brasileiro, além de que o Brasil está num processo de desindustrialização constante desde os anos 40. Então a gente precisa voltar a industrializar. A gente precisa ter uma indústria que seja mais dinâmica e que seja capaz de trazer a oferta e se adaptar à oferta de mercadoria a níveis conforme a variação da demanda. Então, são coisas que a gente tem que trazer, mas são coisas estruturantes. E não somente o Estado não vai ser o único responsável para fazer isso, mas eu acredito que ele é um principal formador de uma política que favoreça esse tipo de medida, que favoreça o empresariado, que favoreça a indústria, que favoreça a interligação estadual, no caso, entre os clusters de produção.
Então a gente precisa pensar nesse tipo de questão, e eu acho que um governo e um Estado enxuto, ele não tem capacidade, enxuto demais eu me refiro, tá? É uma intervenção mínima, não tem capacidade de fazer isso acontecer. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo, né, do pré-sal, a gente tem que a Petrobras, ela descobriu o pré-sal e conseguiu fazer a exploração do pré-sal porque ela é uma empresa estatal. Nenhuma empresa privada vai fazer esse tipo de investimento. E o Estado precisa estar ali para isso. E esse sim foi um gasto eficiente. O Estado precisa estar ali injetando dinheiro 30, 40 anos para tirar o recurso lá na frente. Ele é o único que pensa a tão longo prazo. A empresa ela precisa pensar no mais curto prazo. Ela precisa, claro, ter um horizonte de longo prazo, mas pensar principalmente no dia de amanhã. Então, tem umas coisas nesse sentido que a gente precisa discutir, precisa debater e trazer para a conversa, porque são coisas estruturantes para o país e que precisam ser vistas. Eu acredito que é mais ou menos isso aí. Se você tem algum outro contraponto ou alguma outra ideia, quiser comentar aqui embaixo no vídeo, eu acho que faz sentido a gente continuar a conversa. No fim, eu acredito que não é tanto sobre Estado mínimo, Estado máximo, é mais sobre investir bem no Estado e o Estado ser fomentador de política que favoreça a industrialização, o empresariado, reduzir o valor da alíquota de juros. Ela fazer com que, na verdade, a alíquota de juros não tenha que controlar a oferta de produto, por exemplo. A oferta de produto, que ela consiga, de alguma outra forma, a gente consiga fomentar ou diminuir a oferta através da nossa indústria, da nossa economia de maneira geral e não só através da taxa de juros. Então são algumas coisas assim que a gente tem que começar a pensar, começar a estruturar. E eu espero que você tenha conseguido compreender, se você ficou até aqui, né, compreender o meu pensamento. É claro que não tem certo ou errado, tem pontos de vista. E se você puder se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para pessoas que gostam desse tipo de assunto, me sentiria bastante lisonjeado, tá? Muito obrigado e vamos continuar conversando aqui nos comentários. Um abraço.